Obrigado, pastor Rogério. Meus irmãos, a graça e a paz de Jesus, amém? Pedi para o pastor Rogério fazer isso, porque eu faço quase que uma meia maratona enquanto falo, então certamente seria um óbice ali, eu ia bater naquele púlpito, tá bom? Então, mas muito bom estar aqui com vocês, um privilégio, uma alegria. Estou acompanhado da minha esposa, Vanessa, né? Aquela jovem senhora ali, né? Muito bom estar com ela aqui com os irmãos. Trago um abraço fraterno, afetuoso da Primeira Igreja Batista lá em Foz do Iguaçu, a igreja que nós temos o privilégio de caminhar junto nos últimos 9 anos. Também é um privilégio trazer o abraço dos batistas paranaenses, mais de 50 mil batistas espalhados pelo estado do Paraná, e eu trago esse abraço também fraterno a cada um de vocês. Privilégio também contar com a colaboração na nossa assembleia, que vai acontecer aqui em Londrina, dos dias 18 a 21 de julho, no Teatro do Marista, mas nós usaremos também o espaço de vocês. Se vocês não sabem, o pastor de vocês falará no oportuno tempo, tá bom? Mas já agradecemos de antemão. Também é uma alegria ver tanta gente que a gente conhece e ama, né? Tia Marta, tio Walter, Léo, a Lari, o Everton, a Nina, né? O Eusiê, os meninos, a família Garcia toda em peso aqui. Eu digo que é uma alegria porque nós estamos em Foz do Iguaçu nos últimos 9 anos. Então é bem possível que boa parte dos irmãos que estão aqui eu não conhecia ainda visualmente, porque essa igreja em movimento é normal que ela vá se movimentando, tenha algumas vicissitudes que causam movimentos, mas também alguns movimentos muito legais, que é movimentos de saída, alguns vão para outras cidades, então é muito normal a igreja se movimentar. Então, poucos aqui eu conheço, mas volto a repetir, é uma alegria estar aqui, pelos afetos que eu tenho dessa igreja, desde o seu nascedouro. No último ano do seminário, aqui na FTCA, o pastor Ari Veloso foi um dos meus professores, a Rosali, o Samuel, né, quando ainda esse conjunto de pessoas se reuniam ali no Hotel Salvo Melhor Juízo, no Comfort, bem pertinho do Catuaí, depois foi lá para a Avenida Maringá e, por último, chegou nesse espaço maravilhoso que vocês têm aqui. Então, esses líderes, pastores, presbíteros que passaram por aqui, agora, sob a batuta do pastor Rogério, é muito bom estar aqui. Pastor, muito obrigado pela deferência, pelo convite, pelo carinho, a família toda. Deus os abençoe. Amém? Dito isso, eu quero refletir com vocês hoje à noite, hoje pela manhã, sobre essa ideia de uma igreja em movimento, uma igreja que avança, mas uma igreja em movimento que avança, tendo como plataforma, como SPQ, como base, de fato, uma igreja discipular. Uma igreja que se entende discípula do Cristo e caminha num movimento discipular. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, se você puder, no Evangelho de João, lá no capítulo 13. Abra aí a Bíblia, deixa ela aberta comigo aí no capítulo 13. Enquanto você vai abrindo, eu vou tentando palmilhar alguma coisa para a gente entrar no texto propriamente dito. Usarei outros textos, mas capítulo 13 do Evangelho de João é um texto que você conhece muito bem. O que está antecedendo aí o capítulo 13 é a caminhada de Jesus nos momentos derradeiros. Ele já está indo para a cruz. A agenda do Cristo era desde o seu nascedouro à cruz. Então ele já entrou em Betânia, ele já foi ungido em Betânia, ungido rei em Betânia. Já teve todo aquele movimento de ovacionamento. Ele já recebeu louros e glórias que nenhuma delas ficaram afixadas no seu coração, porque ele bem sabia que aquela mesma multidão que nesse momento colocava ele no mais alto coriféu, daqui a pouco seria aquela mesma multidão que o mataria. Mas ali no capítulo 12 acontece tudo isso. Mas se os irmãos lembrarem, esse texto aqui do capítulo 13 do Evangelho de João, ele é um texto parentético com o capítulo 10 do Evangelho de Marcos e também com o capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Nesses dois textos, nós temos a história um pouquinho mais dilatada. E o que está acontecendo na antecedência do texto é que os discípulos estão com algumas questiúnculas, algumas questões bastante importantes. E as questões importantes, quando o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, está indo para a cruz, a questão deles, que eles levantam, especialmente dois irmãos, é quem ficaria à sua esquerda e à sua direita lá no reino celestial. Ao ponto de fazer uma petição. Ambos se reúnem com Jesus, fazem uma petição. Senhor, permita-me, ou permita-nos que quando nós estivermos com o Senhor lá no reino eterno, seja eu o filho filho do seu Zebedeu, aquele que vai ocupar o lado esquerdo. O lado esquerdo está bom demais para mim lá no seu trono, e o meu irmão o lado direito. E esse era o problema. E aí, quando você vai para o texto bíblico, você vai perceber que os discípulos, ou os 10 outros discípulos, olhando aquilo, eles ficam indignados.
Como pode? Aí você poderia pensar, não, eles estão indignados porque os camaradas estão fazendo uma petição sem noção ao Messias. Mas, bem da verdade, a indignação deles não era porque a petição era sem noção. A indignação é porque cada um queria a mesma posição. Então, a briga, a situação era essa. E a ideia aqui de uma igreja em movimento, uma igreja discipular, uma igreja que avança, começa com uma igreja que aprende a servir. Mas não é um serviço idiotado, não é um serviço apenas naquela expressão latina, do ut des, dando para receber. Eu sirvo sendo o último, aquele que está como um serviçal, porque eu quero ser o primeiro em algum momento. Não, não, não. Não é essa a proposta de Cristo. A proposta de Cristo é que o nosso serviço seja volitivo, dadivoso, de entrega visceral de alma, corpo e espírito, ou seja, totalidade do ser. E é exatamente nesse ponto que Jesus vai tratar nesses versículos aqui, especialmente até o versículo 15, que é o que nós faremos uma rápida leitura. Mas, tendo isso em mente, fica claro para você e para mim que o que Cristo quer de nós não é exposição estereotipada. O que Cristo quer de mim, de você, ou quer de nós, é um serviço autêntico. E aí, quando Cristo começa a palmilhar isso, ele vai mostrar para os seus discípulos. Por isso, o texto bíblico vai dizer aí no primeiro versículo algo bem interessante. Ele diz, ora, ainda não era chegada a festa da Páscoa, mas sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai havia chegado, amou os seus que estavam com ele nesse mundo e os amou até o fim. Deixa eu parar aqui no primeiro versículo rapidamente, só para fazer um aplicativo. Preste atenção que em todos os outros momentos, quando as pessoas inquiriam Jesus sobre o tempo dele se manifestar, ou o tempo dele fazer algumas manifestações maravilhosas, milagrosas, ou seja, carismáticas, Jesus sempre dizia, a minha hora ainda não chegou. Isso aconteceu com a mãe dele lá no capítulo 2 do Evangelho de João, aqui no mesmo Evangelho de João, quando ela pede para que Jesus desse um jeito no vinho que faltou naquela festa, onde os convivas já não tinham mais vinho nas suas taças. Jesus diz, mulher, ainda não é chegada a minha hora. No capítulo 6 também tem a mesma expressão, ainda não é chegada a minha hora. No capítulo 8 também tem a mesma expressão. Mas os irmãos percebem que agora nós temos uma outra expressão aqui. A ideia aqui é que a hora de Jesus chegou, isto é, o Cronos. Naqueles primeiros momentos, quando Jesus disse que a hora dele ainda não havia chegado, ele está falando do Cronos, tempo do relógio. Mas agora é como se o Kairos de Deus, o tempo que está para além do tempo, o tempo que irrompe no espaço intersticial da matéria, o tempo antes do tempo, havia agora casado com o tempo do relógio, e Jesus disse, é chegada a minha hora. O Cronos de Deus, o tempo de Deus beijou o tempo do homem. E o irmão bem disse aqui, porque houve um momento que o ser humano pecou, o ser humano conspurcou a imagem de Deus nele, isso lá no jardim, e aí houve um véu, houve um rompimento, houve uma separação. E haveria de vir um que é Deus para fazer a conexão, para restaurar a humanidade. Aliás, a rigor, a palavra humanidade significa uma unidade com Deus. O ser humano restabelecido em Cristo, ele volta a ter uma unidade com Deus. Unidade esta que foi corrompida, conspurcada, manchada, desestabelecida lá no pecado no Jardim do Éden. Aí sim, capítulo 2 do livro de Colossenses, quando Cristo afixa na cruz aquela cédula que era contra nós, ali agora naquele momento, ele está restabelecendo a humanidade. Isto é, ele está trazendo para você a imagem de Deus imprimido na sua vida. Então preste atenção, os conteúdos já desse primeiro versículo. O tempo de Deus, o Kairos de Deus chegou. E Cristo era cônscio, ele sabia, ele tinha consciência que aquele tempo era um tempo de cruz. E aí o texto continua dizendo, durante a ceia, tendo já Satanás posto no coração de Judas Iscariotes, que traísse a Jesus, esse, se referindo a Jesus, sabendo que o Pai tudo lhe dera em suas mãos, ou confiara em suas mãos, e que ele mesmo voltaria para Deus. Preste atenção aqui, ele mesmo voltaria para Deus. Jesus, ele nunca teve a síndrome megalomaníaca. Nós vamos ver aqui no capítulo 2 do livro de Filipenses, do versículo 5 em diante. Mas, ao mesmo tempo que ele não tinha uma síndrome megalomaníaca, ele sabia, ele tinha consciência de onde ele veio, qual era a sua origem, consubstancialmente Deus, e para onde ele retornaria.
O Cristo que nós servimos é um Cristo cônscio da sua missão. E ele vem inocular a sua missão, e aqui nesse primeiro texto, mostrando parte da sua missão, que é o serviço, ele vem inocular a sua missão no meu e no seu coração. Então, sabendo ele, tudo isso que está em volta, primeiro ele amou os seus, agora ele sabe que vem do Pai. Judas Iscariotes, filho de Simão, já estava pronto para o trair, e o texto continua. Diz o texto: levantando-se da mesa, tirou a parte de cima das vestes, cingiu-se com uma toalha. Tenta entrar na história, irmãos. Às vezes eu faço o exercício de entrar na história, mais ou menos andando com Jesus ali. Pense a mesa, está diante da festa da Páscoa, né? Não é a Páscoa ainda, mas a ceia. Jesus, ele se levanta daquela mesa, diz o texto, tira a parte de cima das suas vestes, cinge-se com a toalha, pega uma bacia, deita água na bacia e passa a lavar os pés dos seus discípulos, pé cascudo de Pedro, pé cascudo de Tiago, de João, passa a lavar os pés dos seus discípulos e enxugar com a toalha que havia se cingido. E aí o texto continua: aproximando-se de Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu vens a mim lavar os meus pés? E Jesus lhe respondeu: você agora não entende, mas em breve entenderá. E Simão disse: tu jamais lavarás os meus pés. Jesus lhe respondeu: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então Pedro disse: Senhor, lava-me não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus lhe respondeu: quem já está banhado não precisa novamente se lavar. Vós todos estáis limpos. Aliás, mas nem todos. Dizia isso porque sabia que o traidor estava entre eles. Tendo terminado, cingiu-se novamente com a parte de cima das suas vestes, assentou-se à mesa, e agora ele faz uma pergunta pivotal: vocês entenderam o que eu fiz? Verso 13: vós me chamais de mestre e senhor, e faze bem, pois eu o sou. Mas mesmo sendo mestre e senhor, eu lavei os pés de vocês, para que vocês lavem os pés uns dos outros. Verso 15, aqui nós paramos. Eu vos fiz para dar exemplo, para que vocês façam o mesmo. Só a leitura do texto por enquanto. Eu gosto de pensar na proposta de Cristo em oposição a outros mestres que passaram pela humanidade. Eu fico pensando, pastor Rogério, se a gente der um pulinho há uns 2.500 anos antes, aliás, uns 500 anos antes de Jesus, 2.500 anos atrás, nós pegaríamos, por exemplo, os pré-socráticos, homens de uma inteligência altaneira. Você poderia pegar, por exemplo, um Diógenes, que era aqui, ó, pau a pau com Sócrates. Você poderia pegar um Anaxágoras, um Tales de Mileto, um Heráclito. Camarada, 2.500 anos atrás, eles estavam discutindo sobre o nanoátomo, antimatéria. Olha a densidade desses camaradas. Os caras eram profundos demais. Sócrates, que revolucionou o mundo com a maêutica socrática. Pensa num camarada bom, era o Sócrates. Platão, que compôs praticamente tudo do ocidente da Terra, do ponto de vista da filosofia. Aristóteles, que escreveu para tudo, escreveu na área de medicina, de física, de música, em tudo, ética, ele entrou em tudo. O camarada escreveu durante 40 anos e encheu prateleiras e prateleiras de livro. Aí você vai para o período já pós-socrático, você pega Protágoras e tantos outros, dá um pulinho mais para frente, pega o Santo Agostinho, um dos filósofos da igreja, Santo Tomás de Aquino, vem para René Descartes, depois vem para Immanuel Kant. Esses camaradas eram bons demais. Vamos colocar um pouquinho de mulher aí, né? Simone de Beauvoir, olha só, Melanie Klein, Ana Freud, por que não dizer a dona Maria da Penha? E tantas pessoas que deixaram um legado altaneiro. Mas deixa eu dizer uma coisa, nenhum desses tiveram condições mínimas de se ombrear ou se aproximar de Jesus como sendo o mestre por excelência. Porque Jesus, muito embora não tenha escrito sequer uma folha, mas ele deixou de maneira inovidável e de maneira indelével palavras escritas e aprofundadas no coração dos seus discípulos, transformando aqueles que eram acovardados, homens que tinham medo da perseguição, em grandes heróis da fé.
Ao ponto que aquilo que Jesus inoculou no coração dos seus discípulos reverbera em bênção, ousadia e senso de missão no século 21. E é por isso que a IB Catuaí está aqui. Então preste atenção, Cristo é o mestre por excelência, mas ele é um mestre superlativo. Ele não é qualquer mestre. Ele não é um alfaiate do efêmero, ou daquilo que é o tangível aqui. Não! Jesus, ele é o escultor do eterno. E aí uma igreja em movimento, uma igreja que quer caminhar rumo à glória de Deus, precisa olhar para Jesus e ver nele a referência. E talvez a primeira referência que nós precisamos aqui, a fixar no nosso coração, agasalhar na nossa alma e mantar o nosso ser com essa referência, é a referência do serviço, como eu disse. E não um serviço idiotado, novamente, mas um serviço que se entrega, que se doa. E Jesus, quando ele começa a dizer, ou começa a colocar a sua plataforma, ele chega a dizer, olha, capítulo 10, versículo 45 de Marcos, ele diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida pelos seus discípulos. Olha só, o Filho do Homem, Jesus Cristo, não veio para ser servido. E aí eu e você, às vezes, achamos que somos a última bolacha do pacote. E queremos estar numa ambiência totalmente agradável, aclimatada como essa, apenas para servir. Eu sei que aqui todo mundo serve, viu, pastor Rogério? Aleluia, louvado seja Deus. Mas aí, aqueles que ainda não estão servindo, conta para eles, não vieram hoje, mas conta para eles que é a plataforma do reino. Plataforma do reino, a plataforma do reino é o serviço. Aliás, Jesus coloca o serviço na sua composição ética do reino. Se você pega, por exemplo, o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, capítulo 5, os três capítulos, capítulo 5, 6, 7 do Evangelho de Mateus, você vai ter ali uma exposição que vai ser uma contracultura. Nós ouvimos aqui o irmão Roberto, que palavra maravilhosa. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Cadê o irmão Roberto? Levanta a mão. Rapaz, tem um pastor lá na igreja, chama pastor Antônio Alberto. Ele é o nosso decano. Tipo o pastor Gerson, assim, com aquela voz impoluta, bonita. Ele diz assim, eu bebi de balde. Lá em Foz do Iguaçu, a gente diz que bebemos da catarata. Foi muito boa a sua palavra. Louvado seja Deus. Muito boa. Mas a ideia aqui é que Jesus, ele transforma a sua plataforma ética e de serviço, pegando o Sermão do Monte. Se os irmãos se lembram, no capítulo 19 de Êxodo, Moisés sobe no Monte Sinai, e lá ele fica e recebe as tábuas da lei, em 2 tomos. Traz com 10 leis, ou 10 mandamentos. O que Jesus está fazendo aqui, no capítulo 5, para mostrar o que é o serviço no coração dos discípulos que servem e amam a Jesus, é subir. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus, quando ele vai falar das bem-aventuranças, que está dentro do Sermão do Monte, é muito interessante. Capítulo 4, os irmãos se lembram, ele tem toda aquela situação, uma série de eventos, dentre eles, ele tem um embate com Satanás. E Satanás quer colocar ele numa condição que não era dele. E ele defenestra Satanás da sua vida, aliás, daquele contexto, e aí ele começa a caminhar. Quando ele entra no capítulo 5, o texto entra no capítulo 5, é muito interessante. O texto diz, vendo Jesus as multidões, ele sabia que se ficasse ali, ele não ia conseguir se comunicar com as multidões. Então, vendo Jesus as multidões, subiu para o monte, parecido com lá no Monte Sinai, do capítulo 19 de Êxodo. Subiu ao monte, e como se assentasse, os seus discípulos se aproximaram dele, e ele passou a ensinar-lhes, dizendo, aí ele começa, os bem-aventurados, ou bem-aventurança, Macários. Macários é um superior, um superno do feliz. Bem-aventurado o humilde de espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurado os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados são os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que são puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Aí ele se direciona aos seus discípulos e agora para mim e para você, quem sabe olhando dos nossos olhos, dizendo assim, bem-aventurado sois vós, quando por causa do meu nome vos vilipendiarem, vos disserem a respeito de vocês tudo que tipo de mentira.
regozijai-vos e alegrai-vos, pois grande é o vosso galardão, pois assim o fizeram com os profetas que vieram antes de vocês. Agora entra no versículo 13. Vós sois o sal da terra. Se o sal perder o seu valor, para nada mais serve, senão para ser lançado no chão e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada no alto da montanha, nem se coloca uma lâmpada debaixo de uma candeia, aliás, debaixo de um alqueire, antes coloca numa candeia, para que todos os que estão na casa sejam alumiados. Assim, brilhe a luz de vocês, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, não é ao Rafael, não é ao Rogério, não é ao Roberto, mas glorifique a Deus, o Pai que está nos céus. Perceba, nós temos aqui uma plataforma de serviço, que está agora com o espequê, o fulcro, a base mais profunda, a ética do reino. E a ética do reino é, bem-aventurado, é o contrário do mundo. Porque o mundo, o bem-aventurado, é o altivo. Na ética do reino, o bem-aventurado é o humilde. Mas aqui não é o humilde no sentido do falso modesto. Não é o humilde que entende que por ele mesmo, ele nada pode. O bem-aventurado que chora não é o chorão, o que chora por qualquer coisa. Não, é o que chora pelo negrume do pecado, pela intensidade do pecado que habita em mim e que muitas vezes eu não me distancio dele. Bem-aventurado é aquele que busca a justiça, tem fome e sede de justiça. Perceba aqui, bem-aventurado o manso. O manso aqui não é aquela ideia do pusilínime. Sabe o que é o pusilínime? Pusilínime é o covardão. Covardão. Já viu o cachorro? A palavra covarde vem a ideia do cachorro que coloca a cauda por trás do rabo e sai meio que afastando. Isso é o pusilínime. A gente acha que o camarada é calminho. Não, ele é muito manso. Não. Moisés, no capítulo 12 do livro de Números, versículo 3, é considerado como o homem mais manso do mundo. Leia Moisés. E perceba que a mansidão nada tem a ver com covardia. Não é tibieza. Ser manso no reino significa saber a minha potência diante de Deus e como eu devo acachapar a minha carne, fazer morrer a minha carne e viver a ética do reino. Portanto, meu irmão, queremos ser uma igreja que avança, uma igreja que chega adiante. Preste atenção nisso. A ética do reino, ou a bem-aventurança, se você pegar a rigor, é uma pessoa. É Jesus Cristo. Se você prestar atenção, se Jesus não tivesse pregado esse sermão, e se você apenas olhasse a história de Jesus passando pela humanidade, você teria o sermão do monte vivido. Porque quando se fala de pacificador, lembra do capítulo 8 do Evangelho de João? Existia uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Pelo jeito, ela foi pega em adultério sozinha, porque não tinha homem. Flagrante adultério. E todo mundo queria matá-la. E pergunta para ele. Ele tinha toda a potência para lançar mais combustível no fogo que já estava ardente. E ele diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E o texto diz que sai do mais velho ao mais jovem. Talvez porque o mais velho tenha consciência de ter muito mais pecado que o mais jovem. Pecador do mesmo jeito. Só teve mais tempo para pecar. Jesus encarnou a pacificação. E os seus servos precisam encarnar. Jesus encarnou todas as características e nós precisamos, como igreja, buscar, irmãos. E aí o texto diz que você é sal. Sal no sentido de dar o sabor, no sentido de causar o desejo pelas águas e águas vivas. Você é luz, sal é a percepção interna, luz é a percepção externa. Se nós estamos aqui e não temos esse impacto, qualquer coisa está errada. Aliás, o Roberto falou aqui, se você não tem esse tipo de relacionamento com Deus, tome cuidado, porque você pode não ser filho de Deus. Hebreus vai dizer isso, Hebreus capítulo 4, versículo 13. Vai dizer, olha, se você não é repreendido por Deus, tome cuidado. Está pecando. Pecando contumaz, ou de maneira célere, não muda a sua história. Tome cuidado, porque você pode ser bastardo e não filho. Porque o bastardo, muitas vezes o padrasto deixa do jeito que está. Agora o filho, o pai, chama, corrige e direciona. Então, meu irmão, esse primeiro ponto aqui.
Guarde isso na sua mente, no seu coração. Queremos ser uma igreja que avança aqui em Londrina. Aliás, essa igreja aqui é uma igreja tão abençoada, a gente ouve falar tanta coisa boa, e sempre foi uma igreja pujante, uma igreja animada, uma igreja que vai, uma igreja que evangeliza, uma igreja que está perto de uma universidade, sei lá, com quantas dezenas de milhares de alunos. Precisamos primeiro encarnar esse tom do serviço, servir a Deus com alegria, de verdade. Mas o segundo, eu prometo que eu vou caminhar rápido agora. Pastor tem um problema na fase oral terrível, né? Pega o microfone, pastor Rogério, fala demais, mas eu vou avançar aqui. O segundo ponto, se nós queremos ser uma igreja que avança, nós precisamos também encarnar o fruto do Espírito. E aqui deixa eu fazer uma separação entre dom e fruto. Dom é carisma, e é possível nós termos uma igreja extremamente carismática, como era a igreja de Corinto, tinha todos os dons, um carisma era rodante na igreja, era acontecente na igreja. O problema é que faltava caráter. E aí, quando nós pensamos no fruto do Espírito, que é um fruto com alguns gomos, como se fosse uma laranja com alguns gomos, no fruto do Espírito, nós pensamos em caráter. E aí, uma igreja que avança é composta de discípulos que têm caráter. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5, do versículo 21 em diante, sobre o fruto do Espírito, que é o que nós precisamos agasalhar no nosso coração. Mas antes disso, é interessante que no versículo 18 em diante, versículo 15 do capítulo 5 em diante, ele vem dizendo que existe um digladiar, uma luta, uma batalha entre a carne e o Espírito. Aquele que nós alimentarmos mais, vai vencer. O apóstolo Paulo orienta, alimente mais o Espírito. Porque a carne tem o potencial de te levar para o inferno. Ou o potencial de fazer com que você se distancie e fique diametralmente oposto à vontade de Deus. E aí ele continua dizendo, olha, afaste-se das obras da carne. Quais são as obras da carne? Diz o apóstolo Paulo, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, porfia, inveja, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja. Sabia que tem crente invejoso? Bebedice e glutonaria. Deixa eu explicar rapidinho esses itens aí, bem rapidinho. Eu falei da inveja, né? Aqui não tem nenhum crente invejoso, graças a Deus. Mas tem crente invejoso. Pastor Glenn uma vez contou, e eu gosto muito dessa história. Diz que alguém foi visitar a casa dele, e lá na casa dele tinha uma floreira linda, assim, grandona, bonita, bem grande, uma floreira linda. E aí a pessoa que foi visitar, viu aquela floreira e foi assim, eram umas 10 horas da manhã mais ou menos, nossa, mas que flores lindas! E aí foi passando a mão assim, chegou até o final, beleza, foi embora, mais ou menos meio-dia. Meio-dia em diante não tinha mais uma flor viva, estava tudo seca. É o olho de seca pimenteira, né? É o oftalmos ponoros, famoso olho gordo. Tirando a brincadeira, o invejoso, ele não apenas quer ter alguma coisa. Ele quer ter o que você tem, diz C.S. Lewis, e que você não tem o que você tem. Por isso que a inveja não é só para cima. A gente não tem inveja só daquele que tem mais do que a gente. É possível você ter muito e ter inveja de quem tem pouco. Por quê? Porque o invejoso, ele lança o seu olhar na satisfação do que aquilo que o outro tem causa nele. E ele acha, olha, esse aqui tem algo e ele tem muita satisfação. Então eu tenho inveja, é da satisfação. Não é do objeto, do item, mas é da satisfação. E a inveja é algo muito íntimo e particular. Você não ouve ninguém dizendo por aí, eu sou invejoso. Ouve alguém dizer? Não ouve não, né? Mas o apóstolo Paulo diz isso aí. E ele diz que, inclusive, no meio da igreja tem idólatra. Idólatra aqui, a idolatria não é só adorar um ídolo de gesso, coisas dessa natureza. Idolatria é tudo que faz interface entre nós e o nosso Deus. Fez interface na sua adoração a Deus? Idolatria. Não permite a igreja irromper, ou crescer, avançar. Idolatria. Mas o pior, que ele está falando para a igreja de Gálata, tem crente feiticeiro. Feitiçaria dentro da igreja, não é? Tudo bem que aqui o termo é farmaqueia, então naquele contexto, mais ou menos a farmácia, né? Aquele que manipula os elementos, mas a ideia aqui é manipular o elemento que vai manipular o sagrado. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Meus irmãos, defenestrem da vida de vocês isso, porfia,
Prostituição, a palavra porneia significa tudo que é tipo de relações sexuais ilícita. Impureza não é só a relação sexual per si, mas é aquilo que eu nutro no meu coração. Às vezes eu sou totalmente pudico no ad extra, ou seja, nunca vou ter uma relação conjugal, extraconjugal, mas interiormente eu sou totalmente impuro, lascivo. Olha que coisa séria aqui, irmãos. Por que muitas igrejas não avançam? Porque assim como lá no Antigo Testamento tinha o camarada que pegou uma capa, ou pegou recurso que não era para pegar, às vezes, aqui não tem, graças a Deus, mas às vezes no meio da igreja tem alguns assim. Não é o porneia, mas é o impurão. Está no leito com a esposa, mas não é a esposa que está ali na sua virtualidade psíquica. O que tem ali é outra coisa. E o apóstolo Paulo está dizendo, cuida disso, meu irmão. Cuida disso, minha irmã. A coisa é séria. Porque senão lá na frente, a gente vai ver daqui a pouco, no final aqui da leitura, quem pratica tais coisas não herdarão o reino dos céus. Aqui a ideia não é de perda e ganho de salvação. Está salvo, amém, aleluia, glória a Deus. Mas tem muitas coisas que nós precisamos corrigir. E aí o apóstolo Paulo diz, tira isso. Tira isso da sua vida. Defenestrar é pegar alguma coisa e jogar de uma maneira que vá e nunca mais volte. E aí sim, a igreja, que é composta por você, não terá as amarras para crescer. Santificada, pura, impoluta, que caminha de maneira célere e marcha de maneira incontível, em nome do Senhor dos Exércitos. Aí o apóstolo Paulo chega então no que nós queremos na tela. Ele diz, mas buscai o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isto é, pratiquem sem moderação. Não precisa ter moderação nenhuma para praticar o fruto do Espírito. Olha que coisa linda, o apóstolo Paulo começa com aquilo que é, talvez, o direcionador, o Cristo, o amor. Não é um amor desse tipo de amor que nós estamos ouvindo e vendo por aí, não. Aqui a ideia do amor agapon, ou amor ágape, o amor integral, o amor que se entrega. E é isso que o apóstolo Paulo também vai dizer em Coríntios capítulo 13. Ele diz lá algo lindo, é o hino do amor. Ele diz, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o sino que soa e como o símbolo que retine. Ainda que eu conheça todos os mistérios da ciência, ou tenha o dom de profecia, ou ainda tenha fé ao ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Ainda que eu entregue todos os meus bens para os pobres, ou entregue o meu próprio corpo para ser queimado, sem amor, nada disso valerá. Agora ele diz, o amor é paciente, é benigno, é longânimo. O amor não arde em ciúmes, não se ensoberbece, não busca o seu próprio interesse. O amor não ufana, o amor não se alegra com a injustiça, pelo contrário, se regozija com a verdade. O amor jamais acaba. Havendo profecia, cessará. Havendo línguas, acabará. Havendo ciência, vai passar. Tudo isso vai passar. Mas o amor, tudo espera, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. E aí ele vai caminhando e ele diz, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino. Mas depois que me tornei homem, eu deixei as coisas de menino para trás. Agora, eu conheço de maneira obscura e vejo como que por um espelho obscuro. Mas então, quando se manifestar o que é perfeito, eu conhecerei como sou conhecido. E aí o verso 13, que eu acho lindo, ele diz, agora permanecem esses três, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior desses é o amor, porque o amor é eterno. Lá no céu a gente não precisa de fé mais, porque nós estamos diante do autor da fé. Nós precisamos de esperança, porque já estamos no lugar da maior esperança. Mas o amor continuará. Então perceba aqui, que o apóstolo Paulo diz, busque o amor. Busque a alegria.
Mas não é uma alegria apenas efêmera, passageira, cortina de fumaça. Não, não, não. Essa alegria aqui é ultra circunstancial. Porque é a alegria que vem do Senhor. Neemias capítulo 8, versículo 10. A alegria do Senhor é a nossa força. É o que aconteceu com o apóstolo Paulo e Silvano, ou Silas, lá na cadeia em Atos. Camarada, meia-noite, levando uma surra violenta, foram presos, foram injustiçados, meia-noite. Leva aquela surra e tá os dois lá cantando. Você acha mesmo que os dois gostavam de apanhar? É óbvio que eles não eram masoquistas, mas eles estavam alegres e felizes, porque estavam servindo ao seu Deus. Por isso a nossa alegria é ultra circunstancial, não depende da circunstância, não depende do laudo que eu recebo, do diagnóstico que eu tenho, não depende do emprego que eu perdi. A minha alegria está fixada, fundamentada, estabelecida no meu Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz que quer ser uma igreja que avança. Então tenha alegria, paz. O apóstolo Paulo mesmo vai dizer em Filipenses 4:7 que a paz de Deus excede todo entendimento. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer que ele levou 5 quarentenas menos uma de chicotada dos judeus. Sabe o que é 5 quarentenas menos uma? Era mais ou menos assim, rapidinho, só para explicar para você. Um romano dizia que os direitos humanos lá de Roma, era mais ou menos assim. Uma pessoa pode apanhar só até 40 vezes, ou 40 chicotadas. Apanhando mais do que isso é desumano. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é mais ou menos o seguinte. Tinham 2 algozes, alturas diferentes, com chicotes, ou azorragues, na ponta, chumbo e osso. O chumbo amassava e o osso pegava e chupava a carne. Era mais ou menos isso. Então, ficavam os 2 algozes, alturas diferentes. Quando um batia aqui, o outro batia em cima. Aqui e em cima. Quando chegava na 39ª chicotada, como era desumano chegar até a 40 e passar para 41, eles davam uma pausa. Paravam na 39ª. Dá uma paradinha. Vamos tomar água, vamos dar uma descansada. Ok, descansaram e tal. Aí voltam. Só que quando voltam, não completa a 40ª, porque agora tem que voltar da primeira, né? Afinal de contas, até esquecemos quantos batemos. E, em outras palavras, é mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está falando. 196 chibatadas. Por isso, uma quarentena menos uma. E o camarada está feliz da vida lá na cadeia cantando. Meu irmão, tem algo diferente na vida desses homens. Bondade, que é algo que flui. Ou melhor, aqui a palavra é com R, flui. Porque é ad intra, é saindo daqui. É uma fruição. Bondade. Benignidade é a expressão dessa fruição em direção do outro. E aí a pergunta para mim e para você, nós temos caminhado dessa maneira? Como igreja, o fruto do Espírito é uma realidade no nosso caráter? A bondade, a fidelidade. Gente, fidelidade. Fidelidade aqui tem a ideia de ser fiel à palavra de Deus, mas ao mesmo tempo agasalhar a fé no seu coração. Quando nós agasalhamos a fé no nosso coração, nós agimos de maneira a uma confiança plena no nosso Deus. Davi, enquanto agasalhou a fé no coração, entendia que Deus era o autor da sua vida. Quando Davi perdeu isso, ele inclusive foi pedir para fazer um recenseamento. Se você pegar a história de Davi, é muito linda. A Bíblia é linda demais. Eu tenho vontade de ficar só lendo a Bíblia o tempo todo, não dá. Mas a Bíblia é linda. Preste atenção aqui. Na Bíblia nós temos 31.105 versículos. 1.189 capítulos. O capítulo 118, versículo 8, é o centro da Bíblia. Obviamente tem traduções diferentes, então em alguns casos tem mais ou menos versículos, mas o versículo 8 do capítulo 118 está no centro da Bíblia. Como que Deus quisesse dizer, o centro o texto vai dizer, nós confiamos no Senhor. Melhor coisa é confiar em Deus do que confiar em homens. Capítulo 20, verso 7 do livro de Salmo vai dizer a mesma coisa. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós faremos menção do nosso Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque Davi, quando começa o seu ministério, ele ajunta ou arregimenta diante de si 400 mulambos. Seus soldados eram 400 mulambos. Homens amargurados de espíritos, endividados, homens que não tinham nenhum prestígio na sociedade. São 400. Depois que ele se torna um rei portentoso, que tem um exército beligerante, um exército bem treinado, adestrado, amestrado, o que ele faz? Chega um dia que ele pede para o seu general contar o seu exército.
E agora ele tem 1.570.000 soldados. Sabe o que Davi faz? Ele começa a se fiar, ele começa a colocar a sua segurança nos seus soldados. E ali ele diz, em Samuel, 2 Samuel, ele vai dizer que foi o seu pior pecado. Davi não atribuiu o seu pior pecado à sua relação com Batseba. Mas o seu pior pecado foi deixar de confiar em Deus. Meu irmão, precisamos confiar no nosso Deus. Precisamos. Agasalhe no seu coração o fruto do Espírito. E aqui eu finalizo. Jesus, ele nos deixa um terceiro viés, que é cumprir a sua missão. Capítulo 4 do Evangelho de Lucas, do versículo 18 em diante, ele faz uma incursão lá no Isaías 61, e ele diz, porque o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que ele me ungiu para proclamar as boas novas aos pobres, para pôr em liberdade os cativos, para restabelecer vistas aos cegos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Depois de fazer isso, o texto diz que ele se assenta, entrega o livro ao servente, se assenta, e os olhos todos estavam fitos nele. E ele disse, hoje se cumpriu o que diz a profecia. O que é isso, meus irmãos? Jesus está dizendo, olha, chegou o tempo. Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, nascido de mulher, ele veio. Jesus chegou. O nosso Quírios, o nosso Senhor chegou. Capítulo 1 do Evangelho de Marcos, versículo 15, vai dizer que o reino de Deus é chegado. Isso há 2000 anos atrás, na passagem do Cristo pela terra e legando a missão a nós. Então nós temos uma missão. Nós temos uma missão. E a missão é publicizar, dar publicidade, anunciar o Evangelho do reino. Essa é a nossa missão. É para isso que Deus nos chamou. Nós estamos aqui, naturalmente, somos salvos, lavados e redimidos, mas para dar continuidade àquilo que Deus fez por mim. É por isso que eu acho muito lindo o Evangelho, aliás, Filipenses capítulo 2, do versículo 5 em diante, quando o apóstolo Paulo faz aquele hino cristológico, ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não usou por usurpação o fato de ser igual a Deus, algo que devesse se apegar. Antes a si mesmo se esvaziou na forma de servo, e na forma de servo foi obediente até a morte, e a morte de cruz, pelo que o Pai o exaltou, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua no céu, na terra e debaixo da terra. Sabe o que é isso? O apóstolo Paulo está dizendo. Quando os Césares, os Quizares, os poderosos, os cosmocrátores, os poderosos dessa terra, entravam, voltando de uma batalha, de uma vitória, os atalaias, as pessoas iam abrindo espaço, eles entravam na sua cidade, no seu reino, e as pessoas vinham gritando, o Quírios venceu. O Quírios, que é Senhor, soberano, o Quírios venceu. E eles gritavam em alta voz, e o rei, o general, ia entrando, ia recebendo aquilo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, o nosso Quírios, que não está limitado a uma republiqueta, que não está limitado a um império, por mais poderoso que seja, o nosso Quírios, que é o rei do universo, venceu. Irmãos, olha a mensagem que nós temos, o nosso Quírios venceu. E nós ficamos acovardados, às vezes, de estar no ambiente e pregar o evangelho desse Quírios. O camarada está lá gritando que o César venceu, que o imperador tal venceu. E eu tenho o Deus de toda a glória. E aí, o que eu tenho feito com isso? E aí eu finalizo aqui essa palavra, dizendo o seguinte, uma igreja que avança, é uma igreja que entende que está aqui para servir um ao outro. É uma igreja que afixa o caráter de Cristo nas suas entranhas, nas suas vísceras. E vísceras aqui, naturalmente, você está entendendo que eu não estou dizendo essa questão física, mas essa interioridade, seu ser, caráter. E é uma igreja que pega tudo isso e transforma em missão. Agora, para isso, nós precisamos, de fato, sermos discípulos. Se nós não formos discípulos, tudo isso vai ser apenas cortina de fumaça. Eu quero ler, e agora eu prometo que termino. Quando o pastor fala que vai terminar, vai mais uns 10 minutos, mas eu leio aqui rapidinho, termino mesmo, pastor Rogério.
Olha a diferença. Isso aqui não foi eu que escrevi. Depois, acabou tornando meu, porque eu coloquei tanta coisa aqui também. Mas olha a diferença entre discípulo e membro de igreja. Já li isso aqui em outros lugares. Eu acho isso aqui muito importante para a nossa avaliação. E aí, enquanto eu vou lendo, avalie o seu coração. Você é um membro de igreja ou você é um discípulo? Você está chegando agora, você quer ser um membro de igreja arrolado a esse rol de membros, ou você quer ser um discípulo de Cristo? Com isso eu não estou dizendo que membro de igreja não seja importante. É imprescindível. Isso é compromisso. Mas veja a diferença. Olha só. O membro soma, o discípulo multiplica. Membro 1 mais 1 é 2. O discípulo vai sempre multiplicar. O membro se conforma em ouvir boas pregações. O discípulo, além de ser um bom ouvinte, também passa para frente o que ouviu e o que aprendeu. Você é um membro ou um discípulo? Continua. O membro gosta de afagos, elogios, reconhecimentos. O discípulo prefere a aprovação de Deus pelo serviço sacrificial pela causa de Cristo. O membro é o enfant-gâté. É o gatinho que gosta. Coitado, se o pastor Rogério não cumprimentar no final do culto, coitadinho de mim, o pastor não gosta mais de mim. Sabe, o sujeito precisa ser acariciado. Esse é um membro. O discípulo tem outra postura. O membro entrega parte de si. Às vezes, contribuição financeira. O discípulo faz uma renúncia completa e entrega a sua vida pela causa do evangelho. O membro quer a igreja ideal. O discípulo se entrega para construir a igreja segundo o coração de Deus. Muito diferente. O membro se conforma em saber que Deus está presente. O discípulo quer sentir, não no sentido sensorial, mas ele quer agasalhar no altar do seu coração a presença maviosa e maravilhosa de Deus. O membro é soldado de defesa, o discípulo é invasor de defesas inimigas. O membro entende que o templo é a casa de Deus, o discípulo faz do seu coração um altar ambulante. O membro só quer ouvir mensagens que massageiem o seu ego. Ouvir que precisamos defenestrar da nossa vida algumas coisas é ruim para membro. Mas olha a diferença do discípulo. O discípulo quer ouvir mensagens que confronte-o com a verdade da palavra de Deus e que trate o seu caráter. Finalmente, o membro não aceita a correção ou disciplina. Quando é corrigido, sai da igreja. O discípulo recebe a correção e a disciplina como oportunidade de crescimento e amadurecimento na presença de Deus. Você é membro ou é discípulo? Se depender de você, a igreja avança ou retrocede? Onc opus em que labore est, como diziam os latinos. É aqui que a porca torce o rabo. Porque quando está na responsabilidade do pastor Rogério, dos presbíteros, dos outros, é mais fácil. Mas quando eu sou chamado à responsabilidade, aí é que a coisa fica difícil. Você é membro ou discípulo? Eu espero que essa mensagem te faça refletir. E se tiver na condição de membro, que bom. Mas saia dessa condição de membro e se qualifique. Venha para a condição de discípulo. Certamente Deus vai usar a sua vida para a honra e a glória dele. Amém? Que essa palavra fique no seu coração. Pastor Rogério, mais uma vez, muito obrigado. Irmãos, obrigado pela audiência. Que Deus abençoe e guarde em nome de Jesus. Amém, queridos. Graças a Deus. É aquilo que a gente vem falando desde o início do ano. Nós precisamos de duas coisas, de profundidade e de influência. Se a gente quer ser uma igreja que é relevante, onde nós estamos inseridos, nós precisamos de influência. Isso só vem pelo Espírito. Não tem jeito. E só vem pelo Espírito se formos profundos. E se formos profundos nessas coisas aqui que estão escritas nessa parede. Na doutrina bíblica, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Se a gente for profundo nisso, certamente nós vamos ser influentes naquilo que a gente faz. Em tudo, absolutamente tudo. E como igreja, onde nós estamos contextualizados. Eu queria pedir para o pastor orar, para a gente finalizar e dar a bênção para a igreja. Você pode se colocar em pé, então? Vamos orar, finalizando como família, como corpo de Cristo.
Você que nos visita hoje pela manhã, o pastor já falou isso, ele que é o chefe da casa, mas mais uma vez, que bom ter você aqui. Volte sempre, essa casa é deles, né, pastor? Então, muito bom. Pastor é assim, faz isso lá na igreja, vai fazer aqui também, né? Então sejam sempre bem-vindos a esse espaço. Certamente serão muito bem acolhidos, aclimatados em um pequeno grupo e cuidados por uma igreja responsável, bíblica, ética e que vai abençoar a sua vida e a sua família. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado pelo privilégio que nós tivemos, ó Pai, de estar na Tua presença, nesse sentido coletivo, nesta manhã de hoje. Que o Senhor, ó Pai, continue abençoando a vida dessa igreja, abençoando, ó Pai, toda a sua liderança, a começar, ó Pai, pela vida do pastor Rogério, a sua família, os seus. Derrame, ó Pai, poder, graça, bênção sobre a vida dele, discernimento, sabedoria, intensidade, profundidade, ó Pai, de modo que o Teu servo, ainda que seja limitado como eu, como o ser humano é, mas que ele seja uma referência para a Tua glória, para a Tua honra, como líder nessa igreja. Também, ó Pai, os demais presbíteros, diáconos, ó Pai, toda a liderança dessa igreja, que a boa mão do Senhor esteja sobre eles, ó Pai, para que a condução seja feita de uma maneira leve, abençoadora e que alcance tantas outras vidas na cidade de Londrina. Pai, cada um dos membros, cada uma das famílias aqui representadas, derrama bênçãos sem medidas, ó Pai, que o Senhor mesmo, ó Pai, realize o Teu querer, o Teu efetuar sobre a vida de cada um. Nos abençoe nesse domingo, nos dê a paz, nos dê a alegria em nome de Jesus Cristo. E que o grande amor do nosso Deus e Pai, a incomensurável graça de Jesus Cristo, o Filho, as doces e santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre cada um de nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você e a sua casa.